Olá! Como está a comunicação no seu casamento? Muitos casais têm dificuldade de se comunicar e a falta de diálogo no casamento levam muitos ao divórcio. Você sabia disso? Então, queridas, eu quero dizer para vocês que é muito importante e é necessário se comunicar. O diálogo no casamento é fundamental. É necessário fazer um investimento de tempo para se ter mais qualidade no relacionamento conjugal e também no relacionamento familiar. Esse é o nosso segundo vídeo da série Mulher Cristã, que eu preparei exclusivamente para você. E aqui você vai aprender como melhorar a comunicação no seu casamento, porque eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar você, o seu casamento. E a comunicação, falar de comunicação na convivência a dois é falar também de intimidade, é falar de comunhão, de proximidade. Nós precisamos estar junto, próximo um do outro, para que a gente possa então se comunicar, se expressar. Pois é através da comunicação que o casal então ele vai desfrutar da companhia um do outro em todos os aspectos possíveis. Isso é tão maravilhoso. Temos alguém para compartilhar, para conversar, e nós precisamos fazer isso no nosso casamento. Em Provérbios 18, 21, a palavra do Senhor vai dizer assim para nós, olha, morte e vida estão no poder da língua, o que bem utiliza come do seu fruto. Pois nós sabemos, queridos, que através da comunicação nós podemos gerar vida no nosso casamento, mas também podemos gerar morte. Quando nós usamos as palavras de incentivo no nosso casamento, palavras de consolo, ou até mesmo quando a gente diz eu te amo, para o outro, a gente está se expressando, e isso é uma comunicação que vai trazer vida para o casamento. E quando nós fazemos ao contrário, quando nós levamos palavras que ferem, nós podemos também produzir morte no nosso casamento. Morte de quê? Morte de sonhos, morte de disposição para lutar, morte de autoestima. Nós podemos matar os sonhos de alguém, nós podemos trazer muitas situações no nosso casamento que não é bom. A maneira como o casal se comunica vai determinar a qualidade de vida do casamento. A comunicação é algo aprendido, é algo que nós aprendemos e é necessário saber dialogar, é necessário saber conversar com o outro, se comunicar. Se o processo de comunicação no casamento for comprometido por alguma razão, o casamento então, queridas, vai estar totalmente com dificuldades, vai estar comprometido, E para que o casal então se desenvolva, desenvolva uma comunicação que seja construtiva, que se torne aí, tornando a vida do casal uma experiência maravilhosa, uma experiência abençoada, é necessário então atentar para algumas coisas que eu vou falar para vocês agora. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre o amor. Deve ser a principal motivação, a motivação maior do casal, no processo para construir um ambiente favorável para a comunicação. O amor ele precisa ser a base para construir esse ambiente favorável aí, para que vocês possam ter um diálogo aí, tá bom? E uma coisa que prejudica muito é o complexo de inferioridade. A autodesvalorização ou descrédito em relação à própria potencialidade faz com que a pessoa se recuse a falar de si mesma, se abrir com o outro, conversar, a pessoa se fecha, se sente incapaz, inferior. E como desenvolver a arte de se comunicar no casamento? O que nós vamos fazer para conseguir, então, nos comunicar no casamento, no nosso casamento e melhorar o nosso casamento? Eu quero trazer algumas sugestões para vocês. A primeira coisa é ter disposição para aprender, a disposição para se comunicar. Nunca é tarde, queridas, para aprender, nunca é tarde para investir tempo, buscar conhecimento. A comunicação ela é muito, mas muito importante para o nosso casamento. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos também identificar a qualidade
né, identificar qual é a dificuldade que impede a comunicação no nosso casamento. E nós precisamos falar sobre isso, falar sobre esse assunto com o nosso esposo. Buscar trabalhar com essa dificuldade para que ela seja então superada, para que ela seja vencida. Esse trabalho precisa ser primeiro realizado pela pessoa, né, por você. E depois, então, se você não conseguir resolver o problema, você vai buscar ajuda. Busca ajuda do seu pastor, busca ajuda profissional, mas não fique, né, deixando esse problema só crescer, só aumentar e trazer dificuldades para o seu casamento. Nós precisamos, meninas, desenvolver a nossa capacidade para ouvir. A Bíblia diz assim lá em Tiago 1,19: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para o quê? Falar, tardio para irar. Se falta compreensão no casamento, o que vai acontecer com o casamento? Ele vai enfraquecendo até morrer, até acabar. Então é necessário a gente ouvir o outro, nós precisamos ouvir o nosso esposo. Eu preciso me colocar no lugar do meu esposo. Você precisa se colocar no lugar do seu marido. Nós precisamos também aprender a falar. O que é isso? É ouvir o outro e compreender o que o outro está falando. Pois muitas vezes o casal erra na hora de falar. Através do tom de voz diferente, muda o tom de voz, fala diferente, né? Nós falamos o certo, mas na hora errada e do jeito errado. Se comunicar, né? A comunicação é muito importante. Se comunicar, muitos casais deixam de se comunicar, deixam de ter diálogo. Nós não podemos deixar de ter diálogo, pois é necessário ter tempo para conversar dentro de casa. É necessário tirar tempo com a família para a gente conversar, com os filhos, com o esposo. Nós não podemos deixar de nos comunicar. Nós não podemos também nos silenciar. Nunca faça isso, meninas. Muitos casais ficam sem conversar por muitos e muitos dias. 2, 3, 5, 7 dias ou até mais. E isso vai criando o quê? Fortalezas no casamento, muro espiritual. Então nós não podemos deixar de nos comunicar. Investir no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos então ter um relacionamento com Deus, pois é o Espírito Santo que vai conduzir-nos à verdade, que vai nos conduzir, nos levar para a verdade, nos ensinando então todas as coisas que nós precisamos. Quando desenvolvemos um relacionamento íntimo com o Senhor, de intimidade com Deus, nós vamos então aprender todas as coisas que nós precisamos. Meninas, a palavra do Senhor diz assim, lá em Provérbios 2, 6 até o 8. Porque o Senhor dá a sabedoria, é o Senhor que dá. E da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdade, a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos santos. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Lá em Tiago 3,17 também fala sobre a sabedoria. Diz assim, olha, a sabedoria, porém, vem do alto. Vem do alto. É primeiramente pura, depois pacífica, indigente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Aleluias! Nós, mulheres de Deus, precisamos buscar essa sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, pois a palavra do Senhor diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Nós precisamos buscar a sabedoria do Senhor para conduzir o nosso casamento, porque o casamento ele é construído. Todos os dias nós construímos o nosso casamento. Todos os dias nós vamos construir. E nós precisamos estar bem atenta a todas as coisas. Precisamos observar bem
Como está a nossa comunicação? Como que você está comunicando, se comunicando dentro de casa? Às vezes, o marido chega calado e nós queremos fazer o quê? Nós queremos falar. O marido, ele gasta toda a conversa, toda a fala dele, tudo que ele tem para falar lá no trabalho. E a esposa, quando o marido chega, ela quer falar, porque ela não gastou nem a metade ainda no seu dia. Então nós queremos o tempo todo, falando, mas nós temos que aprender também a ouvir. Nós temos que aprender também a olhar para o outro e ver a necessidade do outro dentro do casamento. Bem, meninas, é isso que eu tenho para ensinar para vocês, é isso que eu tenho para passar para vocês, para ensinar vocês, para que vocês busquem do Senhor essa sabedoria, essa direção. Se vocês precisam de ajuda, não conseguem lidar com o problema, busque mesmo ajuda, busque ajuda para que vocês possam conseguir vencer todas as dificuldades no casamento de vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal Pastora Valdênia Bretas, compartilhe aí com outras pessoas, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Nós teremos aqui, na próxima semana, o nosso terceiro vídeo da série Mulher Cristã, e nós vamos falar sobre criação de filhos. Então fique ligado, não perca nada, para que você possa receber de Deus na sua vida, no nome de Jesus, e que Deus te abençoe tremendamente.